Meu nome é Giovana Borghini Carvalho, eu sou do primeiro ano do ensino médio do Colégio Bom Jesus Centro, Curitiba, Paraná, e hoje estou aqui para apresentar o meu projeto, nomeado como O Superestímulo e sua relação com o estigma do aumento de casos de transtornos psicológicos comuns em adolescentes na pós-modernidade, sob a orientação de Cornélio Schwambach. Este projeto tem como objetivo geral relatar o que são os superestímulos e como estes afetam negativamente a sociedade pós-moderna, bem como refletir como as mídias digitais, pornografia, alimentos altamente calóricos como doces e fast foods se relacionam com o aumento de casos de transtornos psicológicos comuns, com foco na depressão em adolescentes, sendo sua metodologia classificada como uma revisão de literatura exploratória, utilizando da plataforma de busca Google Acadêmico. Primeiramente, precisamos entender o que são superestímulos. Os superestímulos é um termo utilizado no campo da biologia evolucionista que descreve qualquer estímulo que elicia uma resposta mais forte para a qual a espécie evoluiu. Um exemplo de espécie afetada diretamente pelo superestímulo são as mariposas, que evoluíram milhares de anos para seguir a luz da lua. Tanto que seus olhos são exatamente adaptados a isso, eles se adaptam a luzes fracas. Quando as mariposas se deparam a uma fonte luminosa intensa, elas insistem em ir ao encontro dessa lua artificial. Mas isso muitas vezes foi constatado pela ciência como burrice, própria irracionalidade dos animais. Mas tem um biólogo que explica isso de uma outra maneira. Seu nome é Nicholas Steinberg. Durante seus experimentos, Nicholas Steinberg construiu ovos falsos, gigantes com bolinhas completamente irrealistas, justamente para instigar as aves com as características que induziam aos comportamentos esperados por Nico. Como esperado, as aves preferiam ovos falsos aos seus ovos reais. Assim como certas aves-mães preferiam alimentar fantoches de pássaros ao invés de seus próprios filhotes. Assim, Timbergen chegou à conclusão que esses fantoches propiciam respostas maiores do que aquelas encontradas na natureza, por isso que os animais se atraem mais por eles, nomeando este o efeito do superestímulo que está sendo estudado nesse projeto. Atualmente, os animais apenas são superestimulados em laboratório, em experimentos construídos por cientistas, justamente para manipular o comportamento animal. Mas será que essa resposta aos fantoches ocorre apenas no mundo animal? Essa hora eu lhe recomendo olhar ao seu redor. Quantas TVs você vê? Quantas pessoas mexendo no celular você vê? Você tem uma mídia social? Então, a pós-modernidade propiciou a criação de diversas tecnologias que, com certeza, nos favoreceram, mas elas são utilizadas pela indústria para nos fazer consumir. A pós-modernidade propicia a criação de versões extremas de estímulos que nós, graças aos nossos instintos de sobrevivência herdados pelos nossos ancestrais, achamos muito difíceis de resistir, como por exemplo doce, pornografia, televisão. Mas qual o motivo disso? As nossas mentes ainda não evoluíram o suficiente para lidar com esse excesso de estímulos que encontramos nesse período. Por exemplo, o açúcar era escasso no ambiente dos nossos ancestrais, ambiente para o qual também estamos adaptados. Logo, estamos programados biologicamente a consumir o máximo de açúcar que pudermos em prol da nossa própria sobrevivência, pois não sabemos quando vamos encontrar outra fonte de doce, outra fonte de calorias de novo. Como citado anteriormente, grandes indústrias usam dessa incompatibilidade evolutiva para nos fazer consumir cada vez mais, nos viciando no produto. Além disso, o superestímulo é constatado como normal, algo banal na nossa sociedade, apesar de já ter sido considerado a causa de vários problemas, tanto psicológicos quanto físicos. Somos cada vez mais incentivados e pressionados a termos um perfil nas mídias sociais, a consumir fast food, doces, entre outras milhares de maneiras que o superestímulo é propagado no mundo pós-moderno. Aparentemente, se ele é considerado normal, o que ele tem a ver com os transtornos mentais? De acordo com dados divulgados pela OMS em 2022, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou cerca de 25%, sendo os jovens e as mulheres os mais atingidos. Já em território nacional, o IBGE divulgou em 2019 que houve um aumento de 34% nos casos de depressão de 2013 a 2019, tendo também a pandemia piorado a saúde mental de 53% dos habitantes do Brasil. A depressão é um distúrbio afetivo multifatorial que causa alterações químicas relacionadas à redução de dopamina na via mesolímbica, causando uma disfunção no sistema de recompensa. Essa disfunção do sistema de recompensa faz com que, quando o indivíduo deprimido descubra alguma atividade que lhe proporcione um pico rápido e momentâneo de prazer, ele tende a repetir essa ação múltiplas vezes, gerando assim dependência e vício. Os superestímulos contribuem com isso de maneira que estes propiciam muita dopamina,
assim como drogas ou álcool. Essa liberação imediata leva à dependência. Por quê? Por causa que o cérebro entra em um estado de tolerância biológica à dopamina. Ou seja, ele reduz o número de receptores de dopamina, fazendo com que o indivíduo pare de consumir tanta dopamina. Mas isso só leva ele a consumir cada vez uma dose maior, sendo este o mesmo processo de um alcoólatra, um viciado em drogas ou um simples viciado em chocolate, por exemplo. Como antes relatado que a depressão pode levar ao vício, o vício também pode levar à depressão. É constatado que os adolescentes fazem parte do grupo dos mais suscetíveis ao vício em superestímulos, por conta de apresentarem um cérebro que necessita de muita dopamina, uma quantidade muito maior do que na infância. Essa alta necessidade por dopamina faz com que o adolescente procure atividades que propiciem a ele o mesmo prazer que ele sentia na infância. Ou seja, ele procura álcool, ele procura drogas, mas também isso pode estar diretamente relacionado ao uso abusivo das mídias sociais, ao vício em videogame, ao vício em pornografia durante a fase da adolescência. Como antes relatado, esse excesso de dopamina no cérebro faz com que este entre em um estado de tolerância biológica, diminuindo o número de receptores de dopamina. Assim, o adolescente que já apresenta um nível baixo de receptores de dopamina no cérebro, ao buscar fontes extremamente viciantes como superestímulos, faz com que esse número de dopamina seja reduzido mais ainda por conta da dependência e da tolerância biológica, levando assim a sintomas depressivos e possivelmente a uma depressão.